Irã anuncia uma retomada das negociações do seu programa nuclear, dessa vez com lideranças europeias. Enquanto isso, membros do governo Trump estão cada vez mais preocupados com as ações de Benjamin Netanyahu no Oriente Médio, ou considerando como um louco, entender exatamente por quê, mas tem a ver com questões do Líbano, da Síria, entre outras questões aí ligadas às ações militares do governo de Israel, enquanto o plano de ofensiva contra Gaza para a criação das chamadas cidades humanitárias vem se desenvolvendo. Hoje, 90% do território de Gaza é controlado por Israel. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Rússia, que se recusa a ter uma reunião bilateral entre Putin e Zelensky, enquanto a OTAN aumenta a sua capacidade militar com o desenvolvimento de mísseis e caças contra o território russo, até anunciando, estamos nos preparando para o conflito não só com a Rússia, mas também contra a China. Falar um pouquinho também, galera, sobre a visão dos Estados Unidos, né, dessas tarifas de 50% contra o governo brasileiro. O Washington Post fala que o tiro está saindo pela culatra, entender exatamente o porquê, enquanto hoje, nessa segunda-feira, a gente tem uma reunião de lideranças da América Latina junto com Pedro Sánchez da Espanha para contestar as ações do que eles chamam da extrema-direita mundial. E já adianto para vocês, questões relacionadas ao governo Trump devem ser pautas importantes das negociações. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a cúpula que vai acontecer entre União Europeia e China em um contexto de tarifaço contra os dois países que pretendem interligar suas relações econômicas, mas que tem um entrave, guerra Rússia-Ucrânia e sanções aplicadas contra o sistema bancário da China como entraves a maiores negociações. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Irã anunciou que nesta sexta-feira, com mediação da Turquia, tanto que a reunião vai ser feita em Istambul, a gente vai ter uma negociação entre o E3, para quem não sabe, Reino Unido, França e Alemanha, né, que são as três principais potências europeias, negociando com o Irã na Turquia. A ideia é a retomada do programa nuclear iraniano, ou pelo menos de negociações, para que o Irã volte a abrir o seu país, para que a AIEA, a agência da ONU, né, especializada em questões nucleares, faça vistorias no programa nuclear do Irã e que o Irã possa ter, possivelmente, aí o seu programa nuclear, desde que seja para fins pacíficos, com vistorias internacionais. Lembrando que a existência de um programa nuclear, mesmo que seja para fins pacíficos, é totalmente contrário à proposta de Israel e dos Estados Unidos. O Trump, ele não aceita que o Irã tenha um programa nuclear, nem que esse programa seja para fins pacíficos. Ele fala que o Irã, caso queira enriquecer urânio ou comprar urânio enriquecido, vai ter que importar esse urânio. As centrífugas nucleares iranianas não podem existir. E é claro que o Irã não aceita esse tipo de proposta, porque ele fala que questão de enriquecimento de urânio é também uma questão de segurança e de soberania nacional. E é dentro dessas negociações que o Irã ele aceitou negociar com os europeus, mas garantindo que sim, essas três potências são culpadas também pelo fracasso das negociações em 2015. Para quem não sabe, em 2015, o Irã, junto com os Estados Unidos, o E3, com a Rússia, né, enfim, fez um acordo ali de abertura do seu programa nuclear para vistorias internacionais, e o Trump, em 2018, saiu de maneira unilateral. Aí, embora, naquela época, até os europeus também fossem contra a saída dos Estados Unidos do acordo, alegando que o Irã estava sim enriquecendo urânio dentro dos limites estabelecidos, e a própria AIEA, na época, concordava com isso, o Irã considerou que os europeus baixaram a cabeça, foram muito negligentes, foram muito complacentes com a atitude dos Estados Unidos. Tanto que o Irã fala que, apesar de estar negociando agora com os países europeus, tem Rússia e China como seus principais aliados. Tanto que o assessor do Irã esteve na Rússia, recentemente, negociando o programa nuclear e já garantindo que, independente das ações de Israel e Estados Unidos, não vai abrir mão do seu programa nuclear.
A gente teve também, pessoal, notícias importantes da mídia americana, ouvindo relatos de membros ali da Casa Branca do próprio governo Trump, preocupados com Benjamin Netanyahu. E eu trouxe para vocês, ó, galera, é importante acompanhar o canal diariamente, hein, porque eu já vou adiantando algumas notícias. A Israel fez recentemente as ações na Síria, a gente discutiu, né? E a Síria, hoje, ela é governada pelo al-Jolani, do HTS, que é uma pessoa que já teve um passado, no mínimo, complicado, vamos deixar assim, né, porque o YouTube não gosta de palavras mais complicadas, mas já teve um passado complicado, sendo uma dissidência da própria Al-Qaeda, fazendo parte, né, da frente Al-Nusra, que depois vira ali o HTS e tenta até se desvencilhar desse passado. Mas o al-Jolani, ele, pelo menos assim no momento, ele se comprometia a tentar pacificar a Síria, que é um país completamente dividido entre drusos, os beduínos, os alauítas, os membros do HTS, alguns mais aliados ao Bashar al-Assad, a Turquia, Israel. Então é um mosaico ali étnico e religioso. Ele prometia pacificar o país, coisa que eu discordava bastante, né, que ia acontecer, mas enfim, e não está acontecendo. E contava com o apoio do Ocidente, até porque ele se comprometia a se afastar do Irã, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, todos os grupos aí do chamado eixo da resistência. Dentro dessa proposta, o Trump retirou as sanções contra a Síria, a União Europeia retirou as sanções contra a Síria de al-Jolani, mas a gente teve membros ali do próprio exército sírio que foram tentar conter, segundo o exército da Síria, né? Conflitos que estavam acontecendo entre beduínos e drusos, sendo que os drusos são apoiados por Israel, e Israel, que já tinha tomado territórios quando a HTS tomou do poder na Síria, estava atacando também posições na Síria, alegando que estava defendendo os drusos. Só que isso vai contra os interesses dos Estados Unidos, que querem que tenha algum tipo de estabilidade política na Síria, que é um país super importante, pelas reservas de petróleo, pela localização estratégica, rotas de gasodutos, oleodutos, enfim, e por ser um centro ali de coordenação do Irã, né? O Irã utilizava a Síria como se fosse uma espécie de base para negociações, para interligação, era um nó geográfico super importante. Quando Israel faz ataques contra o al-Jolani e o al-Jolani alega que Israel está querendo desestabilizar o Oriente Médio, isso vai contra os interesses dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Recentemente, por exemplo, Israel fez ataques contra o Líbano, não exatamente no sul do Líbano, mas a região de Beca, por exemplo, que é um pouco mais ao leste do território, alegando que o Hezbollah estava retomando suas operações não ao sul do rio Litani, mas no território que isso não poderia acontecer. E aí foi lá, fez ataques contra o Líbano. Israel, por exemplo, hoje vem promovendo ações que a gente vai discutir daqui a pouquinho, cada vez mais fortes na faixa de Gaza. E isso pode fazer com que países como a Arábia Saudita, países como o Paquistão, países como a Jordânia, países como o Egito, rejeitem a ideia de um maior reconhecimento do Estado de Israel. Talvez o grande sonho do governo Trump fosse fazer com que os acordos de Abraão fossem aceitos pelos Emirados Árabes, pelo Marrocos, mas também pela Jordânia, pela Arábia Saudita, e que ele conseguisse trazer uma estabilidade e uma paz, claro, de acordo com o que ele considera como governos aliados na região. Só que as atitudes do Benjamin Netanyahu comprometem essas ações. Então, tivemos membros ali do próprio governo Trump falando que as atitudes do Netanyahu podem minar os esforços do Trump e que o Trump e o Netanyahu têm interesses distintos. Talvez o Netanyahu ele queira se aproveitar desse momento de maior fragilidade dos seus inimigos regionais por tantos conflitos que aconteceram para eliminar esses grupos. Só que isso pode trazer uma desestabilização do Oriente Médio, que não é o que o Trump quer nesse momento. Então existem interesses distintos na região. E a própria atitude que o Benjamin Netanyahu vem tomando agora na faixa de Gaza pode agravar esse processo. A gente teve o Benjamin Netanyahu e as tropas da IDF, né, das forças israelenses, mandando evacuar Deir al-Balah. Para quem não sabe, a região de Deir al-Balah é uma região que tinha, até o momento pelo menos, baixa intensidade das ações militares, então uma série de deslocados palestinos, quando tinha ordens de evacuação, bombardeamentos de Israel, iam para essa cidade. Israel mandou evacuar e está invadindo o território com tanques. A gente fala de um deslocamento que pode acontecer em questão de horas ou em questão de dias de 50 a 80 mil pessoas. Só que lembrem-se, a faixa de Gaza é uma região que agora tem cerca de 2,1 milhões de civis em cerca de 10% do território, que não tem ou ordem de evacuação ou controle militar de Israel, e é uma faixa de Gaza completamente fragmentada, em que os serviços essenciais de abastecimento, de alimentação, de água, de medicamentos entraram em colapso. E aí, essas 80 mil pessoas vão para onde? Ali era um dos pontos. Além do que, ponto importante, acredita-se, inteligência israelense, que
sequestrados, né, que foram sequestrados pelo Hamas no fatídico dia ali, no lamentável dia 7 de outubro, que eles ainda estejam em Israel. Talvez, dos 251 que foram sequestrados, 49 ainda estão em Gaza. Estima-se ali que cerca de 25 ou 30 estejam mortos. Mas ainda restam alguns, muito possivelmente nessa cidade. E aí, o Benjamin Netanyahu vai fazer uma ação militar? O Hamas já falou que ações militares em territórios onde existem os sequestrados, eles vão eliminar os sequestrados. E as famílias ali dos reféns? As famílias, por exemplo, se reuniram, fizeram uma espécie de gabinete ali, de uma reunião, e fizeram uma nota conjunta colocando que hoje Israel, Benjamin Netanyahu, tem que explicar urgentemente aos cidadãos israelenses e às famílias qual que é o seu plano de combate e como que esse plano vai proteger aqueles que foram, que estão sequestrados, aqueles que estão sendo feitos reféns pelo Hamas. Entende o dilema? Qual que é o grande sonho do Benjamin Netanyahu? Isso não estou eu que estou falando, hein? Palavras do Israel Katz e do Benjamin Netanyahu. É a criação das chamadas cidades humanitárias, ou a cidade humanitária. Ele quer deslocar a população palestina da faixa de Gaza para uma cidade próxima ali de Rafah, que vai ter o controle militar de Israel. Estimam-se de 600 a 700 mil pessoas. Professor, e quem não aceita isso? Vai embora do território. Ele até falou, estou dando opções. Ou você fica nesse território, nessa cidade humanitária, controlada militarmente por Israel, ou você abandona. Claro, galera, ele tenta passar a imagem, ó, estou dando opções, hein? Pô, agora a opção que a galera queria, acho que era continuar na faixa de Gaza, né, sem atuação de Israel. E, de novo, isso não quer dizer que eu estou defendendo o Hamas, né, sem visão 880 aqui, são coisas bem diferentes. Mas Israel pede para que os Estados Unidos, a comunidade internacional, aceitem essas ações. Eu duvido muito que alguma agência da ONU, alguma agência internacional, vá ver essa ideia de um centro próximo ali da fronteira com o Egito, controlado militarmente por Israel, em que você não pode sair, ou você fica, ou você abandona o território de Gaza, com uma boa ideia. Mas aparentemente esse é o motivo, né, das ações militares agora com tanques na faixa de Gaza. A gente teve também, pessoal, eu coloquei para vocês no vídeo de ontem, que tanto a Ucrânia como a Rússia pareciam estar dispostas a fazer um processo de negociação de cessar-fogo. O Zelensky falou que o Rustem Umerov, que era responsável pela defesa, né, hoje atua muito mais como assessor para as relações geopolíticas e tal, convidou o Putin para um processo de negociação essa semana. E a Rússia falou que está mais do que disposta também a negociar. Mas o Zelensky falava que ele queria uma negociação tete-a-tete, Putin e Zelensky, porque considera que a comitiva que a Rússia manda é uma comitiva de segunda categoria, ou seja, pessoas que não têm o mínimo interesse em negociar ou a mínima competência para tomar algum tipo de atitude. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que não. Putin não vai participar, pelo menos não nesse momento, do processo de negociação. Ele fala, né, o próprio Peskov, que o que quer ser discutido essa semana são projetos dos memorandos, até porque a Ucrânia apresentou seu memorando, a Rússia também, e o Peskov fala que são memorandos diametralmente opostos, ou seja, a diplomacia vai ter que agir. E ele também fala que ele espera, né, não só uma reunião da Ucrânia com a Rússia, mas que ele espera também que na próprio dia da vitória dos chineses, e que o Putin já anunciou que vai, e o Xi Jinping anunciou que vai convidar o Trump, Putin e Xi façam uma reunião trilateral ali, né, entre China, Estados Unidos e Rússia, para algum tipo de negociação, algum tipo de acordo de cessar-fogo estabelecido com a ajuda dos Estados Unidos, mas percebam, sem a participação da Ucrânia. Se o Trump vai aceitar ou não, galera, convenhamos que muito difícil a gente saber. Mas adianto, né, que se você esperava algum tipo de negociação para essa semana direta entre Putin e Zelensky, não vai rolar. Enquanto isso, a OTAN anuncia que continua se preparando para a guerra, e posso falar, galera, pelo menos do ponto de vista de gastos e de técnicas militares, tecnologias militares, está acontecendo. A gente teve um acordo assinado na semana passada entre Friedrich Merz e Keir Starmer, Alemanha e Reino Unido, para o desenvolvimento conjunto de mísseis que teriam capacidade de até 2.000 quilômetros. Pegando a distância de Berlim até Moscou, atingiria sem maiores dificuldades. É claro que é uma ameaça contra a Rússia. A gente teve, por exemplo, agora a notícia, na verdade já vinha desenvolvendo, né? Mas o anúncio por parte do Reino Unido, que além dos mísseis desenvolvidos em conjuntos com a Alemanha, está sendo desenvolvido junto com os japoneses e com os italianos um novo caça, o caça chamado de Tempest, que é um caça britânico aí de 6ª geração. A ideia, segundo o próprio governo britânico, é que esse caça vai ter a capacidade de escapar
da defesa aérea e atingir alvos no interior da Rússia sem a necessidade de reabastecimento. Então pode atingir sistemas de defesa, campos de aviação, outros pontos militares do território russo. Claro, né, galera? Uma ofensiva aí, aumento dos gastos e justificando que a Rússia planeja fazer algum tipo de ação na OTAN em um futuro próximo. E aí a Rússia fala que tem que se militarizar porque a OTAN está se militarizando. A OTAN fala que está se militarizando porque a Rússia está se militarizando. E um fica se militarizando justamente na contraposição, na ideia de quase uma guerra fria, né, entre aspas. Ou seja, reforçando aí também o seu hard power, a sua força militar. Além disso, cara, notícias importantes também, porque a gente sabe que recentemente o Trump aplicou tarifas de 50%, não vou ficar falando aqui tudo de novo que a gente já discutiu, né? Tem a ver, galera, com a questão das plataformas digitais, porque o Trump fala que está censurando plataformas como Meta, como Google, como Rumble e por aí vai. Tem a ver também com a aproximação do Brasil com os BRICS, já que o Trump, ele alega, né, que o Brasil está querendo desdolarizar, que países que queiram tirar o dólar de circulação vão ser afetados com tarifas de 10%. O Brasil, como uma das lideranças, tem que ser um tipo de exemplo contra essa proposta dos BRICS. Ele até falou que quer acabar com os BRICS, trouxe isso para vocês no final de semana. E também a questão do Bolsonaro, alegando que está havendo uma perseguição política no Brasil. E claro que isso, dentro do contexto brasileiro, a gente está aqui, né? A gente vê o noticiário, essa polarização, não tá certo porque o Bolsonaro é inocente, não tá errado porque o Trump tá fazendo ingerência. Então aumenta essa polarização. Já trouxe para vocês as visões que são apresentadas, mas e nos Estados Unidos? Como será que a população americana ou a política americana está vendo essas ações? O Washington Post, ele fez uma reportagem bastante longa, tá? Identificando como que os americanos estão vendo, e também os Estados Unidos como um todo, né, da parte política, digo eu, a essas ações do governo Trump. O título chama "O bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra". O que o Washington Post colocou é que essas ações do governo Trump contra o Brasil estão sendo quase que uma bênção para o governo Lula. Era um governo que vinha com uma queda gigantesca de popularidade, até por conta de uma perspectiva de possivelmente aumento da inflação. A questão dos impostos também pega muito mal, né? O aumento aí dos impostos, seja do IOF, outros impostos aí ligados ao governo brasileiro. E que você tinha uma ascensão de candidatos de direita. Seja, não cito o nome, né? Mas possivelmente o Tarcísio, o Zema, o Ratinho, ou até o Bolsonaro, eventualmente, se pudesse concorrer, né? Acho que não vai poder, mas enfim. Mas candidatos de direita estavam aumentando. Agora, assim como a Austrália fez, assim como o Canadá fez, está utilizando esse ataque do governo Trump para colocar um nós contra eles e aumentar sua popularidade interna. Coloca também, pessoal, que a ameaça que o Trump fez contra outros países, sim, surtiu efeito. Seja no caso da Colômbia, por exemplo, de Gustavo Petro, que ele foi obrigado a aceitar, né, os deportados, se bem que também qual foi a consequência? A Colômbia anunciou a entrada para o NDB, anunciou que está saindo como membro parceiro da OTAN, anunciou que quer entrar, por exemplo, na nova Rota da Seda, Road and Belt chinês. Então aceitou. Mas convenhamos que também está se aproximando dos chineses. E falou também do caso do Panamá, né? O Panamá também foi obrigado a aceitar os posicionamentos do Trump, tanto que vai vender ali as empresas de Hong Kong que atuavam, embarcações militares vão poder passar pelo canal do Panamá como uma preferência, de graça. Então o Trump conseguiu reforçar suas posições na América Latina. O Pete Hegseth fala que a América Latina tem que ser o quintal dos Estados Unidos de novo. Só que falou que não contava que o Brasil teria uma economia tão forte e diversificada. Ou seja, o Brasil não está baixando a cabeça. De novo, essa visão dos americanos, pelo menos que o Washington Post coloca pra gente, né? Que o Brasil ele consegue resistir a essas ofensivas. Acho, galera, que talvez não seja tão assim, né? Porque claro que não é que o Brasil vai sair imune a isso. Tanto, por exemplo, que a gente teve recentemente uma comitiva de empresários que vai fazer lobby também com empresários americanos com influência política nos Estados Unidos para que as tarifas sejam revogadas. Exportadores de laranja, exportadores de café, exportadores de carne, que claro que estão preocupados com as tarifas de 50% que vão comprometer suas produções. A gente teve reportagens, por exemplo, de frutas que podem estragar, a questão de toneladas aí, por conta das sanções também dos Estados Unidos. Mas o Washington Post coloca que isso é uma preocupação também para os americanos. Porque se o Trump ele quer baixar a inflação para conseguir reduzir a taxa de juros do Jerome Powell, ele precisa que os insumos, os produtos agrícolas, as matérias-primas fiquem mais baratas. E taxar o Brasil não seria o caminho.
Fala também, né, galera, que uma fonte do Departamento de Estado americano, segundo o Washington Post, falou que é difícil conceber uma ação que o governo Trump possa tomar na relação Estados Unidos e Brasil que seja mais prejudicial à credibilidade dos Estados Unidos na promoção da democracia do que sancionar um juiz da Suprema Corte de um país estrangeiro, por não gostarmos de suas posições jurídicas. Ou seja, parte do governo americano também vê isso como um erro, porque alega que os Estados Unidos tomando essa atitude vai criar uma espécie de blindagem, porque ele alega que está querendo proteger a democracia brasileira, mas fazendo ingerência na Suprema Corte de um país, isso pode criar uma certa blindagem em outros países que também vejam com maus olhos e fazer ou prejudicar as relações geopolíticas, sociais e políticas com os Estados Unidos. Fala também, né, que as elites empresariais, por exemplo, do Brasil, que é quem define campanha de financiamento e tal, pode ficar brava com os Estados Unidos e talvez veja a posição de um eventual governo de direita como ruim, porque esse eventual governo de direita então vai querer se alinhar aos interesses americanos, que podem sancionar a gente de qualquer jeito, ou o mais importante é diversificar a pauta de exportações, entende? Então, segundo o Washington Post, há uma ideia, primeiro, que mais retaliações, mais sanções devem ser aplicadas, isso foi dito nesse final de semana pela mídia americana, mas que isso talvez possa não estar dando os efeitos desejados. Como eu trouxe para vocês, entendam, pessoal, uma guerra comercial com os Estados Unidos, que é o maior investidor estrangeiro do Brasil, é o nosso segundo maior parceiro comercial, é óbvio que é péssimo. A gente depende muito do mercado americano. E essa guerra comercial traz também prejuízos não só direto na relação Brasil e Estados Unidos, mas como promoveu também mudanças na própria balança comercial com os chineses. Acredita, galera, que a China, que a gente tem um histórico superávit comercial, esse superávit reduziu, tanto porque a gente aumentou as importações, isso tem a ver também com o aumento da importação de carros elétricos. Aí também é uma coisa conjuntural mais nossa, né? A gente vai tender a taxar carros híbridos. E a gente importa muitos carros híbridos da China. Então, já prevendo uma taxação dos carros híbridos, importou-se muito mais carros híbridos antes que se taxasse. Ou seja, diminui, prejudica a nossa balança comercial. Mas a China também está um pouco esperta na questão que, primeiro, quando você tem uma guerra comercial, é óbvio que o comércio tem um déficit. Se existe menos comércio internacional, lei da oferta e da procura, as commodities ficam mais baratas. O Brasil vende essencialmente o que para os chineses? Soja, ferro, óleo, né? Ou seja, commodities. Como está tudo mais barato por conta dessa redução do comércio internacional, isso prejudica as nossas exportações. A China também percebe que diversificar parceiros também seja a melhor atitude. Opa, quer dizer então que eu dependo muito dos Estados Unidos, mas também dependo muito do Brasil, seja no ferro, seja na soja. Então diversificar parceiros e uma queda do preço das commodities, além do aumento da importação do Brasil, fez com que hoje a nossa balança comercial com os chineses esteja sendo prejudicada. Ou seja, percebam como a guerra comercial afeta diretamente Brasil e Estados Unidos, mas Brasil também com o mundo. Hoje, nessa segunda-feira, teremos uma reunião bem importante, uma cúpula que, percebam, foi marcada antes mesmo das taxações, da questão do Brasil com o STF e tal, essas coisas, né? Mas que era uma cúpula feita ali pelo Yamandu Orsi, que é o presidente do Uruguai, Gabriel Boric, presidente do Chile, Brasil, né? Lula, presidente do Brasil, Pedro Sánchez, chefe de governo da Espanha, e também o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, que são todos governos de esquerda, né? Alguns um pouco mais centro-esquerda, outros mais esquerda, né? Enfim, posicionamentos ali diferentes, mas são todos de esquerda e que alegam que eles estão querendo combater o avanço do que eles chamam da extrema-direita mundial. Penso eu, galera, que está muito ligado, né, ao que eles consideram movimentos, por exemplo, o Chile vai ter eleições aqui decisivas. E existe, né, o que o Gabriel Boric chama de o Bolsonaro chileno, que vem aumentando sua popularidade. Ele pode sim perder as eleições. Quando você pega no continente europeu, que é algo que incomoda o Pedro Sánchez, que é um cara de esquerda, o Vox, por exemplo, na Espanha, a AfD na Alemanha, o Reform UK, por exemplo, no Reino Unido, enfim, né, os irmãos Itália, da Giorgia Meloni, por exemplo, na Itália, são todos movimentos mais desse nacionalismo, eurocético, anti-imigração, que o Pedro Sánchez também classifica como a extrema-direita europeia. Então essa reunião já ia acontecer mesmo antes do tarifaço. E talvez por conta disso, os países que vão participar vão fazer uma declaração conjunta, também encaixando, não exatamente citando Trump nominalmente, mas colocando ele também como um dos representantes desse avanço da extrema-direita mundial. Devemos ter, galera, nessa declaração final, críticas a ingerências externas,
não citando o Trump nominalmente, mas claramente, né, sendo por conta do Trump. Até porque não só o Trump, mas também o Elon Musk, quando fazia parte do governo, queria ou fazia interferências políticas nos países europeus, mas também, claro, pelas ações do governo brasileiro. Além disso, devemos ter também coisas relacionadas à regulamentação das redes e taxações de plataformas americanas. Uma declaração conjunta. Entendam, pessoal, que hoje o Brasil talvez não consiga ver um órgão que represente a América Latina para fazer essas contestações. Professor, fique tranquilo porque tem o Mercosul. Hoje, tanto a Argentina com Milei como também o Paraguai são governos mais aliados do governo americano. Não acho que sancionariam, fariam declaração conjunta contrárias ao governo Trump. Professor, fique tranquilo porque tem a OEA, a ONU das Américas, Organização dos Estados Americanos, que conta com os Estados Unidos, também não acho que seja espaço para isso. Não, professor, mas tem a CELAC. A CELAC tem uma série de países da América Central, principalmente, e da América do Sul também, que são aliados do governo dos Estados Unidos. Então hoje falta um órgão, segundo o Itamaraty, né, segundo as relações exteriores brasileiras, para representar a esquerda latino-americana, pelo menos segundo o que eles consideram como a representação adequada. Para finalizar, pessoal, a gente tem também notícias importantes de China e União Europeia, que vão fazer uma cúpula nessa quarta-feira entre Ursula von der Leyen e representantes da China para aumentar o comércio entre os dois países, visando uma resposta ao tarifaço do governo Trump. A China foi tarifada, a União Europeia foi tarifada e aumenta as insatisfações. Só que percebam como aproxima do ponto de vista comercial, mas as discordâncias geopolíticas são muito grandes. Recentemente, a União Europeia ela aprovou o 18º pacote de sanções contra a Rússia, que coloca um teto no preço do barril de petróleo, que coloca, por exemplo, sanções contra refinarias indianas, contra o sistema financeiro russo e contra bancos chineses, e isso incomodou demais a China, alegando que é totalmente injusto você sancionar bancos chineses porque faz comércio com a Rússia, já que a Rússia fala que não participa diretamente do conflito, apenas continua negociações, já que a ONU não aprovou sanções contra os russos. Então fala que está totalmente na lógica. Então, se por um lado, União Europeia e China têm pontos de concordância de aumentar as relações comerciais por conta do tarifaço do governo Trump, do ponto de vista geopolítico, a discordância em relação ao posicionamento guerra Rússia-Ucrânia pode afastar bastante as duas organizações. Será, pessoal, que teremos mais acordos militares sendo feitos? Aliás, econômicos sendo feitos entre a União Europeia e China? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se você curtiu o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.